como é que pode ser feito, algumas especificidades, ou seja, essa questão do que é uma sequência numérica, né, que é uma sucessão infinita de termos numéricos, que pode ser representada por uma lei. Nós vamos ter várias leis para serem trabalhadas, várias leis para a gente testar, né? Então, é interessante que você saiba diferenciar uma sequência, saiba onde essas sequências são aplicadas, né? Então, a gente aplica essa sequência nessa questão de crescimento populacional, nessa questão de variação de capital. Então, são problematizações que envolvem esse tipo de contexto, que nos remetem a essas equações parciais e séries. Aí a gente vai ver a de Fibonacci, né? Deixa eu ver aqui que tem gente dizendo que não está conseguindo entrar. A de Fibonacci, certo? Então, deixa eu ver aqui. A de Fibonacci, ela está presente em diversas áreas do conhecimento. Ela é utilizada, a gente vai ouvir bastante falar sobre essa de Fibonacci, desde quando a gente estuda a história da matemática, das artes, da música. Ela também trabalha essa questão da proporcionalidade corporal de seres humanos, de animais. Então, a gente tem aí uma grande diversidade nessa aula. Também é interessante a gente saber diferenciar essas sequências monótonas, quando elas são crescentes, decrescentes, não crescentes, não decrescentes, e quando elas são constantes, porque a gente vai trabalhar bastante nessa aula justamente esse processo de identificação. Saber também diferenciar sequências limitadas, inferiormente, posteriormente e as que são simplesmente limitadas. Essa parte em si eu achei complexa, confusa de você fazer a interpretação e entender, né? Então a gente precisa dar uma olhada aí nessas questões, precisa exercitar bastante. Eu vou mandar para vocês também um resumo que eu achei na internet bem interessante, falando sobre cada uma dessas etapas, dessas equações monótonas, dessas equações limitadas, mas a gente só vai conseguir compreender quando a gente for realmente para a prática, que a gente for aplicar esses trabalhos nas atividades, tá? Então, vamos embora, que eu acho que a professora passou umas 12 questões, se não me falha a memória, dessa atividade aqui. A Daniela conseguiu entrar. Na nossa primeira questão, a gente tem assim: considere a sequência numérica n ao quadrado mais 1, em que n pertence ao conjunto dos números naturais. Liste os seus primeiros 5 termos. Então, o que é que a gente vai precisar prestar atenção? Se me for aplicada uma equação, né, como a gente tem aí uma sequência numérica, lhe foi dito qual é o padrão que você vai trabalhar e quais são os elementos de que conjunto você vai trabalhar. Então, se eu só posso utilizar n pertencente ao conjunto dos números reais, eu só posso utilizar números positivos na resolução dessa sequência, né? E aqui ela solicita os 5 primeiros termos dessa sequência, tá? Então, a gente vai começar a identificação desses elementos, a gente vai começar a identificação desses termos, né? Seguindo a ordem do conjunto dos números naturais. Né? Eu solicitei 5 termos, então 1, 2, 3, 4, 5. Professor, eu não quero fazer por esses termos, eu quero fazer outros termos, fique à vontade, desde que eles façam parte do conjunto dos números naturais, certo? O que eu não posso é colocar aqui o número decimal ou o número negativo. E aí eu vou fazer a substituição de acordo com a equação que me for atribuída. Isso é bem simples, né? Vai substituir na equação o valor de n pelo valor correspondente que você atribuiu e vai identificar quais são os resultados. Então, para n igual a 1, o resultado da sua função seria 2. Para n igual a 2, o resultado da sua função seria 5. E assim sucessivamente, né? Que a professora fala susceptivamente, que chega a dar no nervo, né? Mas aí a gente tem essa sequência simples de resolução, né, para começo de conversa, para a gente se familiarizando com esses termos, com esses contextos. Isso.
E aí a gente precisa fazer a representação sempre que ele pede, né? Porque aqui ele pediu para a gente listar. Então, depois que a gente atribuir essas fórmulas, a gente precisa listá-los e fazer a sua representação aqui embaixo, certo? Aqui na nossa segunda questão, a gente já tem um nível de sequência numérica um pouco mais interessante, onde a gente tem menos 1 elevado a n menos 1 dividido por 2n, trabalhando ainda o conjunto dos números naturais. E aqui eu também quero que você liste os 5 primeiros termos que nós temos. Esse processo inicial de substituição, ele é bem simples de ser resolvido, né? Então, a gente tem a fórmula que a gente vai identificar, e a gente vai atribuir os valores de n. Então, como eu quero uma sequência de 5 elementos do conjunto dos números naturais, eu vou começar do número 1 até o número 5, né? Fazendo aí as devidas substituições, a gente tem aqui o menos 1, que é igual a 0, né? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Aqui 2 vezes 1 seria 2, então, quando o nosso n for 1, o nosso resultado vai ser 1 meio. Quando o nosso n for 2, o nosso resultado é 1 quarto, né? Então, com calma, depois, você vai analisando todos esses contextos, mas isso aqui eu sei que vocês não vão ter dificuldade de substituir, de resolver, né? Então, eu não estou me detendo muito a essa parte, porque a gente tem coisa bem mais interessante aí na sequência desses trabalhos. Quando o nosso n for 3, o nosso resultado vai ser 1 sexto. Quando o nosso n for 4, o nosso resultado vai ser menos 1 oitavos. E quando o nosso n for 5, o nosso resultado vai ser menos 1 décimo. Aí, o que é que a gente vai observar? Aqui a gente tem, deixa ele subir, aqui a gente tem a sequência dos 5 primeiros termos que foram atribuídos a essa função, né? Os 5 primeiros termos de uma sequência de números naturais. Nesse instante, o que é que a gente está fazendo? A gente está dando esse primeiro passo nessa questão dessas sequências numéricas, onde eu lhe dou a função e te dou um intervalo de trabalho. Né? Eu te digo que eu quero os 5 primeiros elementos que fazem parte do conjunto dos números naturais, e aí eu te deixo livre para que você faça essas substituições. Já se nós fôssemos precisar identificar onde nós tivéssemos os elementos já finalizados e a gente precisasse identificar qual foi a função que deu origem a essa sequência numérica, que a gente vai ver como é que a gente faz isso, como é que a gente identifica de onde veio essa sequência, como é que a gente descobre tudo isso. Aí já fica um pouquinho mais interessante, vamos dizer assim. Quando for só para substituir, tá maravilhoso. Esse slide de hoje tá uma benção. Ah, que beleza, maravilha. Vamos lá de novo. E agora, na nossa terceira questão, a gente tem aqui uma sequência, né? Justamente para que a gente possa fazer essa identificação. Então, determine os termos
gerais da sequência numérica abaixo, ou seja, nós temos aqui a sequência numérica trabalhada, e o que eu preciso fazer é justamente identificar qual foi o termo geral dessa sequência, qual foi a organização, como é que a gente pode ordenar uma representação para essa formação. Daí eu preciso descobrir qual foi a função que foi utilizada para ter como resultado essas questões, né, esses pares ordenados que a gente tem, que foram apresentados aqui na formação de AN. Então, a gente tem 5/4, 11 16avos, 7 16avos, 11 64avos. Então, como é que a gente começa fazendo essa organização? O que é que a gente vai observar? A gente precisa tentar encontrar uma regularidade naqueles elementos que nós estamos vendo, certo? É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Ou seja, você vai olhar para os elementos que estão presentes na sequência, vai tentar identificar se por acaso eles são múltiplos uns dos outros, se a gente pode dividi-los em partes iguais, ou se existe um número que sirva para dividir todos os elementos. A gente precisa achar alguma regularidade, alguma coisa que interage entre todos os elementos que fazem parte dessa sequência. Se a gente observar, os nossos denominadores, todos eles são múltiplos de 2, certo? Então, todos eles aqui são múltiplos de 2. Então, significa dizer que a gente pode fazer a representação de alguma dessas frações, convertendo o meu denominador em múltiplos de 2. Né? Seria uma forma de você tentar encontrar aí um denominador comum para poder começar a tentar destrinchar quais são os elementos que deram origem, né? Qual foi a função que deu origem a essa sequência. Se a gente for fazer a conversão, né, convertendo todos os nossos denominadores para a potência de base 2, então eu teria 2^², 2^4, 2^4 que dá 16 e 2^6 que dá 64. Esse seria o nosso primeiro passo, ou seja, identificar uma regularidade nessa sequência, né, nesse resultado dessa sequência que nos foi apresentado. Essa seria a primeira coisa a ser feita. Então, observando o numerador, observando o denominador, o que eu consigo identificar é que esses elementos foram aí originados e a gente tem como representá-los utilizando a questão da base 2. E aí a gente começa a ordená-los, certo? Por quê? Porque se eu falo de uma sequência, né? Se eu falo de uma sequência, então, obviamente, eu vou precisar trabalhar essa sequência. Então, a gente viu que o nosso primeiro número que nos era apresentado, eu tenho o número 1 que aparece 2 vezes. Eu tenho o número 1, aí depois eu tenho 5/4, depois eu tenho o número 1 de novo, né? Então, aqui a gente tem como fazer uma representação seguindo essa sequência e completando os espaços que estão faltando, né? Então, se eu tenho aqui 1, ai, meu Deus. Se eu tenho aqui 2 elevado à primeira potência, depois 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 e 2^6. Ou seja, a gente completou aqueles espaços que estavam faltando na ordem da nossa sequência. Certo? Então, vejam que aí a gente vai galgando passos, a gente vai dando um passo de cada vez para essas substituições. E aí, o que é que a gente vai fazer depois? Né? A gente vai aplicar esses termos na função, ou seja, vai tentar encontrar uma função que resulte nesse processo. Ou seja, quando a gente atribui o nosso expoente aqui, ó, o nosso AN, sendo ele igual a 1, qual seria a operação matemática que eu iria fazer que me daria como resposta um meio, certo? Então, esse processo ele é mais complexo. Por quê? Porque você vai precisar orquestrar essa função, certo? Então, aqui embaixo, você sabe que o valor seria 2 elevado a n, né? Que seria a potência que você iria trabalhar. Só que aqui em cima, você precisa identificar qual é a função que você vai desenvolver, que quando você fizer a substituição por 1, a gente vai achar 1 como resposta. Quando você substituir, no caso, que é a sequência que nós tínhamos,
né? Seguindo a ordem lá, a próxima seria 2 ao quadrado sobre 5, que seria essa moça aqui, não é isso? Então, você precisa saber qual é a função que você vai atribuir, que quando eu substituir por 1, vai dar 1 como resposta. Quando eu substituir por 2, daria 5 como resposta. Então, isso aqui seria o meu norte. Por quê? Certo? Por quê? Porque esses... Amanda, diga. Tá tudo branco assim, ou é só o meu? Não tá aparecendo não as continhas, não. Os números. Para os demais está aparecendo, pessoal. Tá, para mim tá aqui. Tá normal. Então, atualize, Isabel. Dá um F5 ou então bota para atualizar no teu telefone. Pode ser alguma coisa na internet ou no próprio telefone. É no computador que eu tô assistindo. Então, atualiza. Aperta F5. Vê se volta. Certo. Vamos lá. Deixa eu recapitular aqui. Certo? Então, vamos lá. Quando você tiver uma sequência, como a gente tinha na primeira e na segunda questão, onde você tem a fórmula e você identifica o intervalo de números que você tem para utilizar, é muito mais fácil de resolver. Muito mais fácil. Já quando você tem uma sequência numérica, tá certo? E você precisa ordenar essa sequência, você precisa identificar qual foi a função que foi utilizada que deu origem àquela sequência. Tudo isso precisa sair da sua massa cefálica. E tudo isso precisa de tempo, tá? Por quê? Porque o nosso raciocínio ele precisa de um tempo para a gente ir elaborando essas funções. Depois elas vão ficando um pouco mais fáceis, mas no começo a gente pode sentir um pouco de dificuldade, justamente nessa questão de interpretação. Então, o que é que eu preciso prestar bastante atenção? Eu vou voltar aqui o slide, deixa eu ver se ele voltar, né? Só para chamar a atenção de vocês, na sequência original, a gente vai precisar fazer vários rascunhos, a gente vai precisar prestar bastante atenção nesses questionamentos que a gente tem na fração, certo? Isso, deixa eu botar a Isabel aqui. Tá? Então, o que é que a gente tem? Veja o que é que nós tínhamos na nossa sequência original, certo? Então, eu tinha na minha sequência 1, 5 quartos, 1. Então, esse número 1 que está aqui nessa sequência, a gente pode puxá-lo aqui para frente, né? Para que depois a gente possa colocá-los na ordem, né? Então, como eles são iguais, a gente pode puxar esse termo aqui para frente e seguir a ordem da sequência aqui, tá? E aí, o que é que a gente identifica? Foi a outra coisa que eu disse que vocês deveriam fazer. Olhe para a sequência e tente identificar uma regularidade entre esses elementos, certo? Então, assim, se você pode dividi-los em partes iguais, se você pode simplificar todos por 2, se você, alguma coisa em comum eles têm que ter. Né? Então, como aqui em cima, os nossos numeradores, né, são ímpares, que são números difíceis de dividir, nós temos primos aqui, né? Então, aqui em cima vai ser muito complexo da gente encontrar uma regularidade. Então, a gente vem aqui para baixo, analisar os nossos denominadores. Se eu analisar, eu vou ver que todos eles são múltiplos de 2. Então, é uma forma, né, de você fazer essa regularidade. Né? E seria um dos caminhos. Aí você poderia dizer, professora, só tem esse? Não, né? Não só tem esse. Se você colocasse, se a gente colocasse todos eles na base 4, será que ia dar certo? Porque, veja só, o que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre os caminhos que a gente tem e a gente poderia, porque do mesmo jeito que eu estou dizendo a você que a gente pode utilizar esses números na base 2, aí você poderia me dizer, mas dá para a gente fazer na base 4. Mas será que realmente dá? Porque o primeiro elemento aqui é o 4, certo? Então, aqui seria 4 elevado a 1, né? Então, aqui 4 ao quadrado, 4 ao quadrado já daria 16 nesses elementos, né? E aí a gente poderia fazer a substituição, porque não existe apenas um caminho, não existe apenas um resultado. Agora, você precisa testar, essa é a questão. Né? Então, foi que a gente identificou, todos eles eu consigo representá-los na base 2. Então, como eu estou trabalhando uma sequência, eu vou ordenar essa sequência que me foi apresentada na ordem, certo? Então, aqui eu simplesmente fiz a identificação dos meus denominadores na base 2.
E aqui, nesse próximo slide, aqui eu começo a colocá-los na ordem. Então, eu vou completar a sequência que veio faltando. Veja que a gente começava de 2 ao quadrado, nós íamos para 2 à quarta, e depois a gente tinha 2 à sexta, não era isso? Então, aqui a gente vai completar esses espaços que estão faltando, né, com esses denominadores aqui. E aí a gente vai tentar focar nessa parte de cima. Aí você vai me dizer assim, ô professora, e como é que danado eu vou saber que em cima desse 2 ao cubo, que não tinha, que o numerador dele é 8, professora? Como é que eu vou saber, por Nossa Senhora? Como é que eu vou saber que em cima do 2 à quinta, que também não tinha na minha sequência original, eu vou colocar 14, professora? Como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso porque a partir do 2 ao cubo, 2 à quinta, você já vai ter a possibilidade de ter descoberto qual é a fórmula que você tem. Qual é a fórmula que deu origem a esses números, a essa sequência. E aí você já pode utilizá-la para poder descobrir os números que estão faltando. Porque quando eu fizer essa ordem, eu vou ter uma sequência de denominadores, porque eu sei que todo mundo vai ser na base 2. Então, eu vou saber que vai ser 2 elevado a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4. Mas eu não vou saber esses aqui, ó. Eu não vou saber esse número 8 ainda. Eu não vou saber esse número 14. Por quê? Porque eles não estavam na minha sequência original, né? Eu vou saber o 5, vou saber o 11, vou saber o 17, tá? Vamos embora. E aí, eu preciso realmente colocar o tic-tac para funcionar. Por quê? Porque eu sei que eu vou trabalhar com a N. Esse N representa o meu expoente desse denominador, né? Então, a potência desse denominador. Então, eu sei que aqui embaixo eu vou ter 2 elevado a N. Ele vai representar a potência que eu vou ter e que eu vou trabalhar, certo? Então, é nesse foco que eu preciso prestar atenção. Então, eu sei que o meu AN, aqui embaixo, vai representar a potência que eu vou desenvolver. Ok. Então, o N representa 1 nesse primeiro cálculo que a gente vai fazer. O meu foco de atenção é em cima. Eu preciso prestar atenção, eu preciso identificar quais são os elementos ou qual é a operação que eu vou resolver aqui em cima para poder encontrar os denominadores que a gente tem, tá? Para que a gente possa fazer as devidas substituições, certo? Para que a gente possa realizar esses trabalhos, para que a gente possa fazer as simplificações e a gente possa identificar. Então, esse trabalho, esse primeiro momento, exige que você teste, né? Ele vai precisar que você aí faça alguns cálculos corretos, outros errados, né? E aí a gente vai fazendo essas descobertas, vai fazendo essas identificações para que a gente possa testar, né? Então, depois a gente vai ter um pouco mais de habilidade, a gente vai conseguir fazer ele com um pouco mais de facilidade. Mas no começo, a gente realmente vai ter um pouco mais de dificuldade para identificar esse macete, ou seja, descobrir qual foi a função, né? Qual foi a função trabalhada que deu origem à sequência que nós tínhamos lá no começo, né? Então, para que a gente identificasse todos aqueles elementos, a gente precisaria fazer a organização, fazer a substituição e identificar toda a sequência que nós tínhamos anteriormente, né? Porque o nosso foco de atenção seria justamente descobrir qual foi a função. Ele mandou a gente fazer uma sequência de 6 números, né? A gente tinha lá no nosso processo original, lá no segundo, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Então, se na minha sequência me foram dados 6 elementos, eu preciso fazer 6 testes e eles precisam bater. Ou seja, a gente tem 2 frações como norte aí, né? Deixa eu voltar para cá, para eu explicar bem direitinho a vocês. Olha só, nesse primeiro elemento que a gente tinha lá no começo, qual era o primeiro número da nossa sequência? O primeiro número da sequência original que nós tínhamos não era o número 1? É isso? Não foi o número 1 que a gente tinha? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 é 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1.
certo? Então, é justamente esse contexto que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar resolver essas equações. Então, eu preciso descobrir quem seria essa função e preciso fazer os testes, certo? Eu preciso realizar esses testes. Olha só, 3 vezes 2 seria 6. 6 menos 1 seria 5. 5 a quarta. É o segundo número da nossa sequência, né? 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. 5 a quarta, né? E assim, eu tenho os dois números, que são o norte, que eu já tenho eles respondidos, então eu preciso tentar descobrir qual é a função, quais são as operações matemáticas que eu vou precisar fazer para chegar nesse número aqui como resposta, porque a parte de baixo, o meu denominador eu já sei quanto é que dá, né? Então, o meu foco de atenção é aqui em cima. Então, esse processo, ele envolve muito a questão da sua interpretação, da sua leitura. Não vou dizer a você que é fácil, porque não é, né? É um pouco complexo, principalmente porque envolve bastante raciocínio e você vai precisar fazer os testes, né? Então, eu aqui armei todos os elementos para vocês. Por quê? Porque nós tínhamos 6 termos na minha função. Então, se eu tenho 6 termos, eu preciso fazer os 6 testes, certo? Agora, obviamente, quando a gente estiver fazendo uma prova, quando a gente estiver resolvendo uma atividade, eu não vou precisar fazer os 6 testes, né? Vamos dizer que eu identifiquei a função, eu testei 3 elementos e deu certo. Se para 3 elementos deu certo, eu acredito que para os outros 6 também vai dar, né? Porque se tiver dar errado no primeiro e no segundo, ele já não bate, certo? Então, esse aí é um processo que vai envolver muita a sua responsabilidade de colocar a massa para funcionar, de pensar numa função, em uma operação que envolve muitas vezes multiplicação, pode envolver divisão, soma. Então, a gente tem uma amplitude muito grande para ser trabalhado. Então, isso acaba deixando que a gente tenha muita opção, né? Então, professora, a gente vai todo mundo encontrar a mesma coisa? Às vezes não. Às vezes você imaginou essa função e um outro colega seu conseguiu chegar nos mesmos resultados, chegar nos mesmos valores com uma função totalmente diferente da sua, né? Então, se funcionou, show de bola, né? Deu para vocês entenderem essa primeira parte dessas sequências, onde você precisa identificar a origem da fórmula, você tem a sequência já pronta, ou seja, você tem o resultado dessa sequência e você precisa descobrir qual foi a função que deu origem a ela. Deu para vocês entenderem ou ficou muito confuso? Vamos lá. Aqui a gente tem na nossa quarta questão. Considere a sequência numérica dada abaixo, com n pertencente ao conjunto dos números naturais. Verifique se a sequência converge. Olha, essa sequência, essa questão de convergir, de não convergir, quando ela é convergente ou divergente, também é uma questão que você precisa prestar bastante atenção. Por quê? Porque essa questão de convergir e divergir está muito relacionado ao valor final da sua função. Então, a gente tem aqui o limite onde a n seja igual a L, ou seja, esse L seja, né, esse novo número real, né? Então, se ela converge, a gente tem valores específicos para esse L, quando esse N tende ao infinito. Então, eu tenho valores para L quando esse N tende a 1. E isso vai variando. Então, na aula, se eu não me engano, a professora tem uma parte que ela dá algumas tabelas, algumas organizações. Então, é interessante que a gente tenha. Eu acho que no material que eu vou mandar para vocês também tem algumas coisas sobre isso, né? Porque aí você precisa saber qual é o intervalo de tempo, né? Ou seja, qual é o intervalo de numeração para identificar se essa sequência é convergente ou divergente, tá certo? E aí a gente vai calcular, né, o limite aplicado a essa regra de L'Hopital. Acho que é L'Hopital que diz o nome. Certo? Então, vamos embora começar a destrinchar essa função,
né, a gente identificar essa limitação. Então, a gente tem aqui a nossa equação, onde eu tenho 4n ao quadrado menos 3n mais 7, dividido por menos 2 mais n menos 5n ao quadrado, onde n tende ao infinito, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a regra do tombo, né? Então, vai servir aí como uma derivada, uma resolução de derivada que a gente tem. Então, a gente utiliza a regra do tombo aqui, 7 em relação ao que a gente está fazendo as derivações e aplicando a regra do tombo, 7 seria uma constante, da mesma forma que menos 2 também, né? Então, a gente já sabe que as derivadas de constante é igual a zero, então eles já zeram aqui. 4 vezes 2 é 8, de 2 a gente tira 1, fica 1 aqui, esse aqui zera, então todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, então vai ficar somente o número 3 aqui. Da mesma forma que fica aqui, ó, n elevado a zero é igual a 1, então o resultado que a gente tem para essa parte da operação seria 8n menos 3, 1 menos 10n, certo? Então, seria justamente esse processo que a gente vai fazer aqui, utilizando a regra do tombo e seguindo aquela linhagem. O 7 e o menos 2 são considerados constantes em relação aos outros que nós estamos realizando, então as derivadas de constantes seriam zero. E aqui, dando seguimento a esse processo, o que é que você vai fazer? Você vai dividir todos os elementos por n, porque é o elemento que a gente tem aqui que tende ao infinito. Então, a gente vai fazer todos os elementos divididos por n. Se nós tivéssemos n ao quadrado, ele fosse um dos nossos maiores elementos aqui na nossa equação, então a gente iria fazer as divisões de todos os elementos dessa função por n, tá? Para que a gente vai fazer isso? Para que a gente possa fazer os cortes, certo? Mas aí tem uma parte nessa equação que eu discordo, e aí depois eu quero conversar com vocês para ver se vocês entram num consenso diferente de mim, se foi eu que errei ou se foi a professora que bugou nesse momento. Então, quando a gente faz todos os elementos dividido por n, então a gente pode cortar esse n e esse, né? Então, vai ficar apenas o 8. Já nessa situação aqui, ó, certo? Já nessa situação aqui, eu tenho menos 3 dividido por n. Esse n tende ao infinito. E, na explicação da aula, a gente tem 1 tendendo ao infinito, ou o número inteiro tendendo ao infinito, né? Ele é igual a zero, certo? Então, esses cortes é justamente para que a gente possa eliminar essas letras, encontrar números inteiros e identificar quais são os elementos que estão tendendo ao infinito. Certo? A mesma coisa vai acontecer com 1. Eu tenho 1 sobre n, onde n tende ao infinito, certo? Então, 1 sobre infinito é igual a zero, certo? Então, a gente corta esse n e esse daqui. E aí, aqui na frente, ela vai ficar dessa forma. Ó, eu cortei os n's, ficou apenas 8. O número 3 tendendo ao infinito é igual a zero. O número 1 tendendo ao infinito também é igual a zero. Quando eu faço os cortes dos n's, sobra 10. O que foi que eu não entendi? Tá? Porque esse é o processo de resolução. A gente vai ver vários outros processos durante essa explicação dessa atividade que se realizam da mesma maneira. E o correto aqui era que o denominador aqui embaixo tivesse sobrado menos 10. E eu, sinceramente, não sei o que foi que a professora fez que ele ficou 1 aqui, né? Porque se aqui a gente tivesse ficado com 10 tendendo ao infinito, ele ia zerar, mas de todo jeito a equação ia ficar errada, né? Então, sinceramente, eu não sei o que foi que ela fez, qual foi a operação, se realmente ela errou, né? Porque aqui o correto seria que fosse menos 10. Se isso acontecesse, nós teríamos aí uma sequência divergente e não convergente. Por quê? Porque para essa sequência ser convergente, ela precisa ser maior que zero, né? Então, aqui, ó, o limite, quando eu faço 8 dividido por 1, daria 8, com n tendendo ao infinito. Então, 8 é maior que zero. Então, por isso que ela é convergente.
Já se eu tiver certa e ela tiver errada, né? Então, aqui ficaria menos 10. 8 dividido por menos 10 daria menos 0,8. Né? Então, seria abaixo de zero, então ela seria divergente, não convergente. Né? Então, essa daí fica essa interrogação. Se algum de vocês, nos estudos de vocês, entendeu o que foi que eu errei, o que foi que eu não vi, por favor, me avisem, porque essa aqui eu já coloquei em vermelho justamente porque eu não consegui entender o que foi que ela fez aqui. Que cálculo foi esse? E como esse trabalho não tem muito material, eu nem consegui encontrar outras formas para a gente identificar. Quinto, considere a sequência numérica onde nós temos n ao quadrado dividido por e elevado a n, onde o nosso n é pertencente ao conjunto dos números naturais, ou seja, eu só posso substituir n por números positivos. Né? E eu quero verificar se essa sequência converge. Né? Então, aqui, deixa eu ver se ele vem. Aqui. Uma sequência é convergente ao número real L se, somente se, né, o seu limite a n for igual a L, onde n tende ao infinito. E a gente vai calcular também usando a regra de L'Hopital. L'Hopital, esqueci o nome desse negócio. É L'Hopital, parece. Essa regra. Então, vamos lá. Da mesma maneira, a gente utiliza a regra do tombo, certo? Então, a gente utiliza a regra do tombo aqui. Então, a gente tem dois n's, n menos 1. A gente utilizando a regra do tombo aqui, nós temos n e n menos 1. Quando a gente faz aqui as nossas devidas operações, né, eu tenho 2 menos 1, que seria 1, e n menos 1, que seria n. Aqui a gente pode eliminar. Né? Eu posso eliminar esse termo aqui, ficando apenas 2e elevado a n. Quando esse e está elevado a n e n tende ao infinito, né? Então, qualquer elemento elevado ao infinito, certo? É igual a zero. E aí, se o meu denominador é zero, obviamente, essa divisão não existe, né? Então, ele vai zerar essa minha função aqui. Então, o nosso limite vai ser zero, certo? Então, foi questionado lá no começo, deixa eu voltar aqui para eu ver, da quinta questão, foi perguntado se ela converge, né? E aí, a gente tem o nosso limite exatamente igual a zero. Então, essa função que nos foi apresentada, ela é convergente, né? E não, ela converge, certo? Por esse valor que a gente tem aqui. Então, na tabela que a professora apresenta durante a aula, tem justamente essas limitações de espaço, quando o elemento é igual ou maior que zero, quando ele é igual ou menor que zero. Aí tem todo esse espaçamento, se ele converge, se ela é convergente ou divergente. Então, isso aí é uma questão que vocês precisam ter anotados, porque quando você terminar o seu trabalho, você precisa analisar o resultado que você encontrou, né? O elemento, a quem ele tende, se ele tende ao infinito, se ele tende a 1, aí isso determina a variação desse limite que você tem aqui. Então, são questões que vocês precisam ter anotadas aí, certo? Vão fazer um pouco de diferença. Nessa daqui, eu também fiquei encucada com uma questão. E aí eu vou discutir com vocês e aí vocês me dizem se o que foi que houve aí, né? Se fui eu que errei ou se foi a professora que esqueceu alguma coisa. Eu fiz essa questão várias vezes, mas eu não consegui encontrar esse pedacinho aqui. Nesse 3, nesse cosseno 3π. Foi aqui que me pegou. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a série e a soma dos primeiros 7 termos de uma sequência, onde a gente vai trabalhar, o nosso n tendendo a zero, nós temos os 6 primeiros termos de uma sequência, e nós vamos trabalhar com cosseno de n, π dividido por 2. Né? Então, essa sequência de números vão ser substituídas no lugar de n, que foi o que a gente fez aqui. Então, como ele pede os 6 primeiros elementos, então eu tenho 0, 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Né? São os elementos que a gente tem, que a gente vai trabalhar com eles. Quando a gente faz as devidas substituições, a gente vai começar a fazer as operações. Então, aqui eu tenho 0 multiplicado por π dividido por 2, a gente vai achar 0. Eu tenho 1 vezes π dividido por 2, dá π dividido por 2. Aqui eu tenho 2π dividido por 2, dá para a gente cortar. 2 dividido por 2 fica somente o π. Aqui não dá para a gente simplificar, então fica cosseno de 3π sobre 2. Aqui eu tenho 4, dá para a gente dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2π. Aqui eu tenho 5, não dá para simplificar, fica 5π dividido por 2. E aqui eu tenho 6 dividido por 2, que dá 3π. Onde é que está o meu questionamento? Por quê? Para a gente fechar essa operação, a gente vai precisar dessa tabela aqui, que eu coloquei aqui, justamente para que a gente pudesse juntos analisar essa tabela. Ó, a gente precisa dessa tabela aqui, onde a gente tem o nosso primeiro elemento seria, deixa eu achar essa cor, aqui. O nosso primeiro elemento seria o cosseno de 0. Ó, o cosseno de 0 é igual a 1, tá vendo? Depois a gente tem o cosseno de π dividido por 2, ó, aqui, que também dá 0. Certo? Depois a gente volta para lá. Aí eu tenho o cosseno de π, que é igual a menos 1. Aí eu tenho o cosseno de 2π. Cadê ele? Aqui embaixo. Cosseno de 2π, que é igual a 1. Aí o cosseno de 5π dividido por 2 não tem aqui. Tá vendo? Tem 5π por 6, mas 5π por 2 não tem. Tá certo? Então, o que foi que eu compreendi? Vamos voltar lá para a nossa atividade, para vocês discutirem aí comigo. Olha só, aqui eu saí colocando as setas. Veja, ó, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de π dividido por 2 deu 0. Tudo isso a gente faz olhando a tabela. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π dividido por 2 é 0. O cosseno de 2π é 1. Como não tem o cosseno de 5π dividido por 2, eu coloquei o número 5 e fiz a identificação do cosseno de π dividido por 2, que π dividido por 2 é 0. Até aqui tudo bem. Se for dessa forma, aqui eu também teria que ter colocado. Por exemplo, quem é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Se eu fiz a multiplicação aqui por 5, aqui eu também deveria multiplicar por 3, não é assim? Que a gente deveria fazer. Só que, se a gente fizer dessa forma, não dá certo. Eu fiz inúmeros cálculos e eu não sei de onde surgiu esse menos 1. Esse menos 1 é o valor que corresponde ao cosseno de π. Beleza. Mas, o que foi feito com o número 3? Né? Porque aqui a gente tem como justificar. E depois eu tentei fazer... como n tendendo a 0, eu tentei eliminar todos os n's, ou seja, cortando 3, cortando 2, cortando 5, cortando 3, trabalhando apenas com os π, mas também não dá certo. Tá? Então, assim, o meu questionamento é justamente aqui. O que foi feito com o número 3? O menos 1 eu sei de onde ele veio, que é o resultado do cosseno de π, mas eu não entendi o que foi feito com o número 3. Por quê? Que só ele desapareceu do cálculo. Essa parte eu não entendi, ok? Então, se alguém conseguir entender, por favor, socialize. E aí, depois que a gente resolve todos os nossos cossenos, a gente vai fazer a operação. Então, eu tenho aqui 1, mais com menos é menos, mais 1, aí mais com menos é menos. Então, aqui, todos eles se eliminam, o resultado que a gente encontra é 0. Então, para encontrar esse valor de 0, a gente iria trabalhar dessa forma, certo? Então, os outros cálculos que eu fiz vários outros, onde a gente encontrava aí menos 1, porque se a gente fosse realizar aqui do jeito que eu entendi, né? Aí seria o cosseno 3 vezes menos 3, a gente iria fazer a operação, né? Mas o resultado que a professora nos apresenta é o 0. Então, fica aí o meu questionamento para vocês, o que foi feito com esse 3. Alguém aí sabe me dizer
olhando assim a evolução do trabalho, sabe me dizer alguma coisa? Professora, foi feito isso ou não? Vamos seguindo. Então, a tabela está aí para que, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? É interessante quando a gente vai fazendo os cálculos, para ir observando cada um deles, mas não tem. Aí, a partir dessa questão aqui, do sexto quesito, a gente começa a trabalhar com essas sequências, né? Em séries numéricas, trabalhando soma, onde há AN ou SN, né? São parciais ou séries de sequências reduzidas. Então, a partir dessa sexta questão, a gente já começa a destrinchar esse contexto. Muito rápido. Será? Deixa eu ver. Foi. Ele é 8 ou 80. Cadê o sexto? Aquele que eu estava fazendo era o sexto? Era o sexto. Sétimo. Identifique os primeiros 5 termos da sequência de somas parciais para série infinita abaixo. Esse aqui eu achei mais simples. A gente tem aí a função a ser trabalhada, você tem o direcionamento que ele quer que você atribua, que são os 5 primeiros termos de uma sequência, né? E aí a gente vai começar a trabalhar, que é justamente a sequência de Fibonacci. Um nome difícil. A soma parcial SN é a soma dos primeiros N's, né, onde o nosso N seja maior que zero, né, os termos dessa série, uma sequência de somas parciais, né, então a gente tem a primeira soma, a segunda, a terceira e a quarta. Aí a gente precisa prestar atenção em como é que essas somas evoluem, certo? Então, veja, a nossa primeira soma, a gente tem o nosso primeiro elemento, então o nosso N aqui vai ser igual a 1, né? Então, o nosso N tende à unidade, por quê? Porque a gente vai trabalhar com valores maiores que zero, né? Então, o próximo que a gente tem seria o nosso número 1. Então, o nosso N tende a 1. Então, o nosso primeiro elemento seria 1 da nossa sequência. Então, eu vou fazer a substituição na fórmula. Aí, eu tenho 1 menos 2, que dá menos 1. Mais com menos é menos, 1 vezes 1 seria 1. Então, a nossa primeira soma seria menos 1, o nosso resultado. Para a nossa segunda soma, o nosso N continua tendendo a 1, só que agora o nosso N vale 2. E para você chegar nessa segunda soma, você vai fazer a soma do S1 mais o S2, tá certo? Você vai sempre adicionar o anterior e o número em questão. Então, a gente começou com a soma do nosso primeiro elemento. Para chegar no segundo, eu vou precisar somar o primeiro e o segundo. O nosso primeiro elemento, que nós acabamos de encontrar, é menos 1. Mais a nossa fórmula que nós temos. E agora, no lugar de N, a gente vai colocar 2. Então, ficou 2, abre parênteses, 2 menos 2. 2 menos 2 seria 0. 2 vezes 0 é 0. Então, o nosso S2 também é menos 1. Né? Então, o nosso valor da nossa segunda soma também, coincidentemente, também deu menos 1. Né? E para a gente fazer a soma do nosso terceiro elemento, ó, tá vendo? Eita, Jesus! Para a gente fazer a soma do nosso terceiro elemento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso S2 mais o S3. E assim sucessivamente, tá vendo? Para fazer o nosso S4, a gente vai pegar S3 mais S4, certo? Então, você repete o resultado do seu S2, que deu menos 1, e vai substituir a nossa fórmula, colocando no lugar de N 3. 3 menos 2 é 1, 3 vezes 1 é 3, menos 1 mais 3 é igual a 2. Então, o nosso S3 é igual a 2. Para o nosso S4, eu preciso de S3 mais S4. O nosso S3 que a gente acabou de encontrar foi 2. Agora, na fórmula, o nosso N vale 4. 4 menos 2 é 2. 4 vezes 2 são 8. 8 mais 2 são 10.
Vamos para o nosso S5, porque ele mandou que a gente somasse os 5 primeiros elementos, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Isso, os 5 primeiros elementos. Por isso que eu só posso parar no S5. Eu vou somar S4 mais S5. O nosso S4 é igual a 10. Agora, na fórmula, o nosso N vale 5. Então, eu tenho 5 menos 2, que é igual a 3. 3 vezes 5 são 15. 15 mais 10 é igual a 25. Então, aqui nós temos todas as somas, né, que nós encontramos a partir dessa função. Então, esse aqui eu achei relativamente simples de ser feito. Você só precisa prestar atenção que essa soma, utilizando séries, você vai estar sempre fazendo a junção do seu elemento anterior. Né? Então, eu comecei com o meu S1. Para achar o S2, diga. Toda vez eu vou usar esses números, né? Começando de 1 até a quantidade de números que ele vai dar, né? Isso. Pronto. Certo? Porque lá no questionamento, no próprio enunciado, ele diz que você precisa identificar os 5 primeiros termos da sequência, né? Então, por isso que a gente vai seguindo essa ordem. E precisa chegar até o S5, porque foram os elementos que foram solicitados. Então, eu começo fazendo o S1, identifico o valor de S1. Para achar o S2, eu preciso agregar o S1, né? Para achar o S2, eu vou precisar trabalhar o S1. Para achar o S3, eu preciso agregar S2, né? Eu vou botar o S2, que foi o valor que eu achei anteriormente, somado com o S3, que é o que a gente está descobrindo. Para achar o S4, eu vou usar quem? Sempre o meu anterior, certo? É sempre o meu anterior que você vai estar sempre trazendo aqui para agregar na sua conta, ok? Agora, nesse daqui, a gente vai observar o seguinte, foi justamente aquele trabalho que a gente fez anteriormente, onde lá no começo, lembra? Acho que na segunda equação, que fica 8 sobre menos 10, e a professora colocou apenas o 1, né? Que aí eu já não entendi como foi que funcionou essa unidade lá. Vamos ver aqui. Porque aqui, ó, veja, aqui a gente tem a nossa função n, 3n, n menos 5. De acordo com o teste de divergência do termo geral, se o limite do termo geral a n, quando n tende ao infinito, existir, então ela é uma série divergente, né? Aplicando a regra de L'Hopital. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho 3n dividido por n menos 5. Então, para que a gente possa utilizar essa regra, eu vou dividir todos os elementos por n. Então, eu tenho 3n dividido por n. Aí, aqui embaixo, eu coloco n dividido por n e menos 5 dividido por n. Né? Então, o que é que acontece? Aqui a gente elimina, né? Então, veja que quando a gente elimina os n's, o que sobra é o número, né? Que foi justamente o que aconteceu lá. A gente tinha menos 10, n dividido por n. Quando eu corto os n's, o correto que sobre é apenas o número. Então, por isso que eu não entendi por que de menos 10 virou 1 do nada, tá? Aí aqui eu tenho menos n dividido por n, né? Vai dar igual a 1. E aqui eu tenho menos 5 sobre n. Então, eu coloquei ele aqui, que foi o que sobrou. Só que o nosso n tende ao infinito. Então, é como se nós tivéssemos menos 5 tendendo ao infinito. Eu até coloquei aqui, ó, para você ver, né? E qualquer número tendendo ao infinito é igual a 1. Né? Então, nós temos essa regra lá. Né? Então, 3 dividido por 1 é igual a 3. O teste da divergência do termo geral nunca deve ser usado para provar se a série é convergente. Em muitos casos, ele não será de muita ajuda. Então, assim, o que eu achei complexo é justamente você saber essa diferenciação de quando essa série é convergente, quando ela é divergente, quando ela converge e quando ela não converge. Então, é interessante que você anote
o que a professora fala sobre cada uma dessas especificações, quando é que a série converge, quando é que a série não converge, para que você tenha essa informação anotada quando você precisar fazer a sua avaliação, porque essa parte eu achei ela um pouco confusa e pode atrapalhar vocês na hora de uma resolução, na hora de fazer uma atividade, principalmente agora que vocês têm um tempo mais reduzido para realizar esses trabalhos. Então, essas coisas precisam estar todas à mão. No 9, séries infinitas positivas no formato da soma, onde nós temos 1 dividido por n elevado a p, em que p é um número real positivo. São chamadas séries de p. Elas são convergentes. Ó aqui, ó, tá vendo? Que tem as especificações. Quando ele vem dentro do próprio contexto, aí é muito bom. Mas quando não, eu preciso saber quais são essas limitações para que essa sequência seja convergente ou divergente. Ó, aqui ele vem dizendo, elas são convergentes quando o nosso P for maior que 1. Então, se nós fizermos o nosso trabalho, fizermos a nossa operação e o valor que a gente encontrar no final for um valor maior que 1, isso vai determinar que essa sequência é convergente. Mas são divergentes quando nós tivermos aí um P menor que 1. Então, ele está colocando aqui 0 menor ou igual a P menor ou igual a 1, certo? Então, a gente tem que ela vai ser convergente quando o nosso P for maior que 1. E se nós tivermos um resultado no intervalo de 0 a 1, ela vai ser divergente. Então, quando vier assim no enunciado, é muito mais fácil. Muito mais fácil para a gente, porque a gente já sabe exatamente qual é o espaçamento que nós temos para identificar se ela é convergente ou divergente, né? Com base no que foi dito, determine a convergência dessa série que nós temos aqui abaixo, onde eu tenho que a nossa soma, o nosso n tende, né? O nosso n é igual a 1, não tende a nada, ele é igual a 1, né? Tendendo ao infinito, 3 dividido por n elevado a 6 quintos. É essa a operação que a gente tem para resolver. Aí aqui a gente tem a resolução da série que nós vamos identificar. Por que que a gente não vai precisar fazer resoluções, né? Porque a gente tem aqui, né, a gente pode escrever essa série como a questão dos nossos coeficientes, ou seja, o nosso 3 seria uma constante, e essa constante vem para fora da sua equação, certo? E aí a gente fica com 1 dividido por n elevado a 6 quintos, para que a gente possa focar a nossa atenção no valor de P. Aqui ele não pede que a gente resolva essa equação, ele pede somente que a gente identifique essa série de P e identifique se ela converge ou não. Então, eu não vou precisar realizar cálculos, eu não vou precisar resolver essa potência. Eu vou precisar focar minha atenção em P, que é a minha potência, que lá no enunciado fala N igual a P, né? N elevado a P, então o meu foco de atenção é justamente na minha potência. Então, o meu valor de P é 6 quintos. Quando eu faço 6 dividido por 5, eu acho 1,2. E 1,2 é maior que 1. Então, ela é convergente, né? Então, isso é um trabalho que a gente olha, se você não praticar, não prestar atenção nas especificações e principalmente no texto, você pensa que é uma coisa muito complexa de fazer, e não é. É só uma questão de observação. Não vai precisar resolver a equação, você precisa focar apenas na série que te foi solicitada, que é a série de P. E P é a nossa potência. Então, o seu foco de atenção é simplesmente na potência que foi apresentada. Como ela é uma fração, eu preciso dividi-la para poder ter um norte realmente em relação ao número que ela representa, né? Quando eu faço 6 dividido por 5, a gente acha 1,2 e 1,2 é maior que 1, né? Então, seguindo justamente os comandos que foram dados no próprio enunciado da questão, ela é uma série convergente.
10ª questão. Considere a série infinita abaixo, determine sua convergência e a sua soma. Então, a gente tem aqui a sequência, ó, aquele mesmo esquema, tá vendo? Então, você tem aqui uma série infinita, ou seja, ela não vai ter fim. Então, a gente vê aí essas reticências, né? E aí a gente vai analisar. O que foi que a gente viu? Qual é o primeiro passo? Vamos tentar identificar qual é a semelhança entre elas, né? O que é que elas têm em comum, o que é que a gente pode analisar sobre elas, certo? Então, a gente começa com 1/2, depois a gente tem 1/3, 2/9, 4, 27avos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma análise desses elementos que fazem parte dessa sequência que nos foram apresentados. Aí eu observo o seguinte, tirando este camarada aqui, os demais são múltiplos de 3, não é isso? Tirando só esse rapaz aqui, os demais são múltiplos de 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, colocar esse rapaz em evidência, colocar lá fora e fazer a representação desses demais que nos foram apresentados aqui. Por quê? Porque senão a gente não vai ter como resolver, porque a gente não vai achar uma semelhança entre todos eles, mas a gente achou uma semelhança entre a maioria deles. Então, como esse rapaz aqui está fora desse contexto, ele não segue essa linhagem que a gente tem, ou seja, esse denominador dele não é um múltiplo de 3, ou eu não posso representá-lo em potência de 3, então eu posso colocá-lo em evidência e vou trabalhar a minha sequência com os outros elementos que eu tenho. Certo? Então, aqui eu jogo esse rapaz aqui, né? E aí a gente pode colocar a unidade para representar justamente o espaço dele que não estava aqui. Certo? E aí a gente coloca os nossos outros elementos, tá certo? E aí a gente tem como fazer essa representação, né? A gente pode escrever a série que nos foi dada. E aí eu posso perguntar, você pode dizer assim, professora, a gente vai ter que identificar aqui qual foi a função que deu origem a todo mundo. Se a gente colocar essa unidade aqui, a gente vai ter como representá-la? Tem. Porque todo e qualquer elemento que a gente tirar daqui, a gente pode representá-lo por uma unidade, porque se a gente coloca a potência do número que nós achamos elevado a 0, todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que a gente pode tirar esse elemento daqui e colocar a unidade no lugar, certo? Então, são coisinhas que a gente vai se ligando aí ao longo do processo. Então, olha, tirei o camarada lá para fora, aí aqui a gente tem olha, e dá para a gente colocar, representar tanto os denominadores quanto numeradores. Agora, chamo sua atenção para o seguinte, o nosso foco maior é aqui embaixo, tá? Professora, eu não fiz não, assim, não transformei em fração os números de cima, não. Não tem tanta questão não, tá? Até porque eu gosto dos números de cima, estando eles inteiros, porque eu preciso focar neles, porque é esse o resultado que a gente precisa observar. Então, fica a seu critério. Aqui, como os demais são também potência de 2, foram representados em forma de potência e tal, mas aí fica a critério de vocês. O nosso foco está aqui embaixo, porque aí a gente já sabe que a nossa função que a gente vai criar, né? No meu denominador, ela precisa ter aí alguém elevado a n, né? Então, veja que a gente tem duas frações aqui, ó. Né? Eu tenho essa, que ficou aqui fora em forma de evidência, então ela precisa entrar na representação da minha equação. Então, um dos modelos de equação que a gente pode encontrar para representar esse trabalho seria esse. O nosso n tendendo a 0, indo até o infinito. Aí a gente tem aqui, ó, o nosso 1/2, que foi colocado em evidência. E aí, dessa forma, eu posso representar que a parte de cima, todos eles foram transformados em potência de 2, elevado a uma potência, da mesma forma que o meu denominador foi convertido em potência de 3, também elevado a uma potência. Então, aqui a gente tem como fazer a representação dessa função. Foi essa função que deu origem a essa sequência. Só que aí a gente precisa fazer
alguns testes, né? A gente precisa, pelo menos, testar alguma delas. A gente precisa fazer um teste, porque o questionamento que ele faz é: considere as séries infinitas abaixo e determine a sua convergência e a soma. Então, a soma a gente já conseguiu identificar. Eu já consegui identificar qual foi a função que deu origem a essa sequência, né? E agora eu preciso identificar se ela converge ou não. Então, para isso, a gente precisa aplicar aqui o nosso contexto, certo? Então, esse tipo de soma, né, ela se caracteriza no formato de uma série geométrica. As séries geométricas são atribuídas com o valor de A e o valor de R. Então, se você observar nos demais elementos, o valor de A é sempre o numerador da sua fração, porque você sempre vai ter aí uma função em forma de fração. Aí, o valor de A vai ser sempre o numerador dessa fração. Então, obviamente, aqui o valor de A seria 1/2. Porém, o que você vai utilizar para cálculo é sempre o de cima. O valor de R seria o segundo elemento, certo? Se por acaso esse valor não tivesse aqui, o valor de R seria 1/2, porque é como se a gente fizesse uma divisão, ou seja, o valor de A é o numerador da fração e o valor de R seria a fração, né, pegando apenas o denominador. Então, deixa eu tentar ver se eu consigo explicar isso de uma maneira mais clara. Vamos dizer que a função que nós encontramos fosse 5/2. Pronto, 5/2. Então, o valor de A seria somente o 5, que é o nosso numerador. E o valor de R seria 1/2, tá certo? Então, você vai sempre pegar o valor de R em forma de fração, certo? Então, sempre o numerador vai tender a ser 1, porque a parte de cima você já tirou para representar o valor de A. É basicamente assim que funciona. Mas, como aqui nós temos dois elementos, então eu tenho o valor de A e o valor de R sem que eles sejam dependentes, tá certo? Então, aqui o valor de R é 2/3, aqui o valor de A é 1/2, porém, para o nosso cálculo, a gente usa somente o numerador. E aqui a gente tem a fórmula para padrão quando a gente trabalha com as séries geométricas. Séries geométricas são convergentes. Ó, aqui o espaçamento que foi dado. Se 0 for menor ao módulo de R, menor a 1. Né? Então, a gente tem aí esse espaçamento para a gente identificar, certo? Então, aqui a gente tem a série como 0 é menor que 2 e 3 é menor que 1, a série converge. Vamos aí fazer os nossos testes e vamos identificar. A gente tem a fórmula que a gente usa. A gente identificou aqui, ó, o nosso 1/2 que está aqui fora, porque o nosso valor de N está dentro desse parênteses. Veja que aqui eu tenho 2, 1/2, vezes A dividido por 1 menos R. O valor de R é 2/3. A gente transforma em fração, tira o mínimo múltiplo comum, divide, multiplica, bem bonitinho. De 3, a gente tira 2, sobra 1/3. Aí eu tenho 1 dividido por 1/3, que não funciona para o denominador, porque 1 não divide 3. Então, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu vou ter 3 dividido por 1, que vai me dar 3. Certo? E aí, o resultado do meu parêntese, a operação que estava aqui dentro do parêntese é 3. Né? Então, eu tenho 1/2 vezes o resultado do parêntese. Então, eu vou aqui embaixo finalizar. Cuidado para você não pensar que aqui já tinha terminado. Né? Então, 1/2 vezes 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2. Então, o resultado para essa operação, né, para que a gente identifique essa convergência, seria 2/3. É justamente quando a gente vem para cá. Né? A gente identifica esses espaçamentos, eles são maiores, né, do que 0. Então, essa série geométrica, ela converge. Né? 11. De acordo com o teste de divergência do termo geral, a série abaixo é divergente. Aqui eu já estou afirmando.
Verifique essa conclusão usando o teste de integrais. Aqui a gente já vai fazer a integral dessas somas nesse teste de divergência, certo? Então, aqui a gente tem a nossa função, a nossa derivação, onde ela vai no intervalo de 1 tendendo até o infinito, certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer a nossa derivação normal, como a gente já está habituado a fazer, certo? Aqui a gente tem n mais 1, onde 1 seria a nossa constante, então ele desaparece aqui. Então, esse processo aqui já é bem usual, que a gente já trabalha com ele, basicamente. Então, basicamente, a gente vai introduzir passando por aqui, onde a gente tem essa limitação que vai sempre de 1 até A, quando esse infinito é substituído por A, certo? E aí a gente vai fazendo essas trocas. Então, a gente tem aqui essas identificações. É interessante a gente observar também no teste de integrais que tem algumas especificações sobre esses intervalos, ou seja, quando nós temos infinito sobre infinito, quando nós temos n sobre n. Então, tem várias especificações. Então, assim, esse conteúdo em si, ele tem muitas informações. E essas informações, elas precisam estar anotadas. Se nós estivéssemos com o livro, seria interessante, porque aí a gente poderia grifar e ele serviria como pesquisa. Mas, assim, eu dou um conselho a vocês de, se possível, que vocês imprimam esse, nem que seja de uma maneira reduzida, 2 folhas, numa folha de ofício, fique menorzinha, frente e verso, porque, assim, tem muitas especificações nessa disciplina, né? E se a gente não tem essas especificações para ver, vai ficar complicado de vocês lembrarem todas essas questõezinhas de cada um deles. Eu acho muita informação, sabe? Para você lembrar. Os cálculos em si, eles não são tão complexos, mas eles são confusos, eu achei. Né? Tem muita coisinha muito parecida, essa convergência e divergência, então você tem que estar muito atento à questão do intervalo de elementos que você pode utilizar, né? Então, vamos ter aí alguns cuidados para a gente evitar estar se aborrecendo. Diga, bebê. Mas não já voltou às aulas no ponto? Por que a gente não pode pegar o livro lá? Não tem mais não, a gente vai ter mais direito para o livro mais não, é? Não, porque o livro não vem mais. A Unopar Londrina tirou o livro físico e colocou o livro digital. Ai, não é só um dessa para nós, só isso. É a contribuição que eles dão a nós, é isso. Se eu não me engano, foi mandado e-mail avisando, foi mandado mensagem no telefone de vocês, e aí quando chegou o informativo a gente repassou, que até o pessoal se zangou e ainda se aborreceu, porque realmente o livro físico faz bastante falta, principalmente para as turmas de matemática, né? Porque faz falta. Mas aí, infelizmente, não tem. É só para eles economizar, né, professora? Eu não posso dizer nada. Era para diminuir na mensalidade da gente também. Bora terminar, que ainda falta ainda falta essa. Aí a gente tem aqui, ó, determine a utilização do teste da razão, né? A convergência dessa série abaixo que nós temos. Então, eu tenho a soma, onde n tende a 1, né? Tendendo ao infinito. Aí eu tenho E elevado a n, dividido por n ao quadrado, certo? Então, a gente tem aí o teste da razão, a gente tem a fórmula do teste da razão, e aí a gente vai fazer as nossas substituições, né? Pelos elementos que a gente tem aqui. Então, eu teria E elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 ao quadrado. Né, ó. E aqui embaixo a gente tem E elevado a n, dividido por n ao quadrado. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu simplesmente organizei por extenso essa divisão. Essa dividida com essa, e essa de cima com essa. Tá vendo? Para que a gente pudesse fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Pelo menos a gente tentasse fazer. Só que não dá para fazer a divisão porque os elementos são diferentes. Quando a gente não pode dividir, a gente repete a primeira vezes o inverso da segunda.
né? E aí, o que foi feito? A gente começa a ordenar. Quando eu fiz essa separação, quando eu organizei, repetir a primeira vez o inverso da segunda, a gente consegue separar os elementos iguais, né? Ou seja, ó, o E está aqui, então foi o que eu fiz aqui. Eu simplesmente desmembrei. Eu tenho E elevado a N mais 1. Então, significa que eu tenho E elevado a N e mais E elevado a 1. Então, quando eu faço o desmembramento, eu tenho elementos iguais, eu posso cortar, né? Então, do mesmo jeito. Já aqui, eu tenho N ao quadrado, e aqui embaixo eu tenho um produto notável, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Quando eu faço isso, dá para a gente cortar alguns elementos que também são semelhantes, né? A gente pode cortar esses n's aqui, certo? E esse E que ficou aqui, que sobrou, ele pode ser colocado aqui em evidência. Então, vamos seguindo aqui. Você vai ver que em vários cálculos matemáticos que você vai trabalhar, quando você for resolvendo, se ficar algum elemento muito diferente dentro do contexto, você pode colocá-lo aqui em evidência depois do sinal de igual, para que você possa trabalhar apenas com os termos semelhantes, né? Então, quando você fez aqui, dá para você resolver, quando você fez o produto notável, no cálculo anterior, dá para você resolver utilizando a regra do tombo. Então, você tomba o 2 aqui para frente, fica 2 menos 1, aqui do mesmo jeito, mais 2 n's, 1 menos 1, e o 1 é uma constante, derivada de constante é igual a zero. Então, aqui em cima ficou 2 n's, aqui fica 2 n's elevado a 1, e aqui fica apenas o 2, porque fica n elevado a zero, e todo número elevado a zero é igual a 1. 2 vezes 1 seria 2. Então, 2n dividido por 2n mais 2, que é igual a E. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo por n, tá vendo? Para a gente tentar eliminá-los. Então, quando eu faço 2n dividido por n, a gente pode cortar, sobra apenas 2. Quando eu faço 2n dividido por n, corta, sobra apenas 2. E 2 dividido por n, né? Seria ele tendendo a 1, então é igual a 0. Fica apenas 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, esse seria igual a 1. Como é maior que 1, a série é divergente, né? Porque essa razão que a gente busca seria números maiores que 1, quando a gente tende ao infinito. Então, a gente precisa encontrar valores maiores que 1, porque 1 já é o valor de n que nós temos, né? Se a gente tem que n é igual a 1 e a gente vai tender ao infinito, nós vamos procurar valores acima de 1 para a gente encontrar. Então, como a gente achou aqui o valor de n igual a 1, ela seria uma função divergente. Certo? Ainda tem outra, viu? Ela botou tarefa com força. Considerando as séries abaixo, utilizando o teste da razão, encontra o intervalo de convergência dessa série. Então, a gente tem aquele mesmo esquema, n igual a 1, tendendo ao infinito, e agora nós temos essa função para trabalho. Então, do mesmo jeito, a gente começa aqui, ó, o nosso n mais 1 desce para dividir, da mesma forma que o nosso expoente aqui embaixo também desce para dividir, né, da nossa função aqui, ok? E aí, o que é que a gente vai identificar? Ó, esse x menos 1 é igual a esse. A única coisa que eu fiz foi justamente aquela organização de divisão que eu fiz anteriormente. E a minha intenção é deixar os termos parecidos, juntos. Veja que eu tenho n mais 1 em forma de potência, aqui eu tenho n mais 1, aqui eu tenho n em forma de potência, aqui eu tenho n. E esses dois elementos aqui, o meu numerador, são iguais. Então, se eu coloco ele em evidência lá depois do sinal de igual, eu consigo encontrar uma semelhança, tá vendo? Então, fica mais fácil para mim tentar conseguir, ó. Coloquei ele aqui em evidência, e aí eu consegui deixar os termos aqui. Tirei a divisão na forma que ela estava, coloquei ela por extenso. Aqui a gente tem divisão de elementos iguais, a gente tem o resultado do mesmo elemento, 2, né? 1 dividido por 1 é igual a 1. Então,
que é que a gente vai fazer? Dividir todos os nossos elementos por n, porque o número que nós temos aqui seria n, para a gente poder eliminar o máximo possível. Então, n dividido por n, sobra apenas 1. 1 sobre n tendendo a 1 é igual a 0. N dividido por n é igual a 1. 1 mais 0 é 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, a gente tem aqui que 1 seria igual a x menos 1. Deixa eu aqui. Então, portanto, essa série converge, porque o valor que nós temos aqui é menor que 1. É esse o valor que nós estávamos procurando, valores abaixo de 1. Então, aqui a gente tem a representação desse intervalo que a gente precisaria identificar para identificação dessa série. Então, é como eu disse a vocês, a gente tem aí vários contextos, ó, o nosso x que a gente encontrou precisaria ficar no intervalo entre 0 e 2, né? A gente encontrou um x ali igual a x menos 1. A gente encontrou 1 igual a x menos 1. Então, essas funções aqui, elas precisam que vocês tenham todas essas anotações de convergência e divergência num cantinho do seu caderno para que você possa pesquisar, para que quando você termine o seu trabalho, você possa conferir esses resultados para poder identificar e classificar se ela converge, se ela diverge. A aula da professora eu achei bem bacana, ela explica bem direitinho. É porque o assunto realmente não é muito fácil de ser absorvido, ele tem muitos pormenores, então a gente precisa prestar aí bastante atenção para que a gente consiga absorver essa questão da melhor forma possível. Certo? Deixa eu ver se essa benção sai daqui. Agora é hora de vocês me dizerem. Vocês assistiram essa aula, tentaram fazer essas atividades, me digam aí como foi que foi essa questão para vocês. Acharam o assunto simples? Acharam complexo? Eu não tinha estudado ainda